Oi pessoal, boa noite. Na aula de hoje nós vamos falar sobre tensões e cisalhamento e na aula que vem a gente vai falar sobre as tensões de esmagamento, tá? Então, a sessão anterior a gente estudou os conceitos de tensão, na qual a gente viu que este corre devido ao carregamento aplicado em uma determinada área do material, né? Assim, quando há uma força normal aplicada em uma área da seção transversal de uma estrutura, temos uma tensão normal. Normal porque essa força, ela faz um ângulo de 90 graus com a peça, vamos falar assim, né? Com o equipamento lá, com o eixo, né? Nessa seção, veremos uma outra condição de carregamento, né, na estrutura. Estudaremos o conceito de tensão de cisalhamento, né? E de esmagamento, ele vai ser feito então na próxima aula. Veremos como essas condições de esforços ocorrem nas estruturas. Você deve ter visto pregos, parafusos ou rebites sendo utilizados para juntar algum tipo de estrutura, certo? Nesse sentido, estudaremos as regiões de ligação das estruturas, como ocorrem as tensões nesses elementos de ligação e quais tipos de esforços estão sujeitos. O caso que eu falei em aula passada, por exemplo, que nas vigas, né, ela também recebe aquelas esforços, tensões de cisalhamento, né? Então, é isso daí. Todo equipamento, ele também, dependendo da onde, se ele tem uma força normal aplicada sobre ele, ele tem uma tensão de cisalhamento, né? Para finalizar um laudo técnico, né, vamos falar assim, que foi entregue para a gente estudar, a gente precisa verificar as ligações na treliça, né? Então a gente viu uma treliça e agora vamos ver o que acontece nas ligações dessa treliça, para ver se vai atender as exigências do projeto, né? Devido ao novo carregamento que se pretende calcular. Então foi antecipado uma informação técnica, dados técnicos. Para toda a treliça, as conexões foram executadas com parafusos, cujo diâmetro dele é de 8 milímetros e estão sujeitos a cisalhamento simples, né? Vai cortá-lo, né? Cisalhamento, né? No projeto existente, as ligações nos nós das treliças estão conforme a figura aqui abaixo, ó. Essa figura né, que você tem, figura 1.31, ó, né, que apresenta especificamente o NOE. Então, aqui ele chama tudo de NOE. Então, você tem CE, DE, EF e EG, né, que são as ligações, né? Podemos observar que as barras das treliças estão conectadas em uma chapa e essa espessura dessa chapa é de 6,3 milímetros. Como as diagonais e as montantes, as chapas da montante foram executadas com dupla cantoneira, cada uma foi parafusado em um lado, né, dos banzos. O que são os banzos? Os banzos são essa chapa aqui retangular que tem aqui onde está ligado todas as cantoneiras. Então você tem banzo superior e banzo inferior. Para todas as conexões foi possível identificar que o parafuso está sujeito a um cisalhamento simples, né? Pois conecta uma barra na chapa. Sabe-se também que o parafuso não deve exceder a uma tensão de cisalhamento maior que 320 M de megapascal, 320 megapascal. E as barras não devem exceder a tensão de esmagamento de 400 megapascal. Esmagamento esse que nós vamos conversar na aula que vem. Assim, você terá que calcular as tensões atuantes na ligação, né, nessas ligações das barras aqui. No término dessa sessão, a gente espera que vocês entendam que, para resolver diversos problemas comuns em máquinas e estruturas,
é preciso identificar e calcular os esforços tangenciais atuantes nos parafusos, rebites e pinos, e as forças normais, né, no contato das ligações, a fim de poder calcular corretamente as devidas tensões, né? Então, nós vamos ver definição de cisalhamento, formulação da tensão de cisalhamento. O conceito de tensão ocorre quando há um carregamento aplicado em uma determinada área de um material. Assim, o tipo de carregamento define a tensão atuante, né? Dependendo de cada caso, você vai saber que tensão que ele está atuando ali. Nessa sessão, veremos uma nova condição de carregamento na estrutura. Quando algum elemento estrutural sofre uma solicitação que proporciona uma força interna tangencial à área da seção transversal da estrutura, dizemos que essa força é uma força cortante, V, né? Em alguns livros, ele fala que essa força cortante também é chamada da letra maiúscula Q. Isso é de um autor para o outro autor, né? Então você vê aqui na figura 1.32, você tem aqui um prisma B, um prisma D e um prisma A, uma seção C e uma força F atuando aqui. O que vai acontecer? Nas duas laterais aqui do prisma superior, você tem então, toda ação tem sua reação, uma força F, você vai ter duas forças cortantes, V para o lado esquerdo e V, a força cortante V para o lado direito. Essas forças, isso daqui já é uma intensidade dessa força. Se você olhar a face dela, são várias tensões de cisalhamento médias, pequenininhas, que tem vai ter com cada lateral. Então, a gente chama tal média. Esse símbolo T aqui é o que a gente fala, a símbolo grego tal. A figura 1.32a mostra um prisma retangular, isso que eu falei agora há pouco, apoiado sobre dois prismas menores, espaçados entre si. Os apoios são dois elementos rígidos, ou seja, indeformáveis, e a peça sobre os apoios é deformável. Desculpa. Ela está recebendo uma carga F, onde o plano transversal AB e CD ocorrem esforços tangenciais V. Você pode encontrar, como eu falei, também como chamado letra maiúscula Q. Isso não quer dizer nada. Na área da seção transversal A, como vemos na figura 1.32b, né, a gente vai ver esse esforço, essa força cortante V. Assim, temos a tensão de cisalhamento média na área da seção, conforme a figura 1.32c, expresso por meio da equação 1.3. Qual que é? Olha lá, o tal aqui, ó, o símbolo tal, tensão média, é igual a força V, a força cortante V, dividido pela sua área. A área dessa prisma onde está sendo cortada. A tensão de cisalhamento é um tipo de tensão gerada devido à aplicação na seção transversal de um material de força de mesma direção, porém de sentido contrário, né? Proporcionando no material uma deformação de corte. É aquilo que a gente viu aqui, ó. Você tem força a F e as forças V no sentido contrário ao material. A tensão de cisalhamento é representada pela letra grega tal. Como unidade do sistema internacional, ela é dada por Newton por metro quadrado. É importante ressaltar que essa definição da equação 1.3 se trata da média das tensões de cisalhamento. Tá certo? É a média dela, né? Diferentemente de tensão normal, né, na qual, devido à baixa variação, utiliza-se a média da tensão de cisalhamento em determinados casos, principalmente em vigas. Analisa-se toda a área da seção da viga. Por outro lado, para peças pequenas, em que ocorre esforço de cisalhamento do material com fricção desprezível, não vai ter fricção nenhuma ali, você vai desprezar isso daí, é possível utilizar a tensão de cisalhamento média para o cálculo. Isso ocorre normalmente em elementos de ligação, como parafusos, pinos, pregos, rebites e assim por diante.
Mas o que vem ser fricção? Que eu falei agora há pouco, né? Material com fricção desprezível. Fricção é um esforço resultante, normalmente, de ações de carregamento transversal, que leva o corpo a se curvar. Então, você pode até aqui no dedo você fazer uma fricção no seu dedo, na sua perna. É um esforço transversal e o seu dedo vai se curvar. Tensão de cisalhamento em elementos estruturais. Segundo o Himmler, né, ele fala, para uma viga com seção transversal retangular, a tensão de cisalhamento varia parabolicamente com a altura. Essa tensão de cisalhamento máxima ocorre ao longo do eixo neutro, como se pode ver na figura 1.33. O eixo neutro está aqui, ó, é N até, vamos dizer, a letra A. Você tem um eixo passando aqui no meio dessa prisma aqui, né, dessa figura retangular. No caso, ele está falando que esse, aqui no desenho, que esse neutro, ele está ficando na metade, bem no meio de H. Então, H sobre 2 passa o eixo aqui. E você tem aqui na metade, o Y também, né, da parte superior do eixo, você tem aqui um Azinho aqui, uma linha, né? Sabendo que tensão média de cisalhamento ocorre em elementos de ligação, de que forma essas tensões podem atuar em uma treliça, no caso nosso? Veja lá. Nessa sessão, a gente vai focar nas situações de tensões médias de cisalhamento que ocorrem normalmente nos parafusos, rebites e pinos. No caso, nós estamos usando um parafuso aí, né? Para essa situação, é frequente apresentar uma condição de cisalhamento simples, primeiro, ou duplo, nós vamos ver depois. A figura 1.34 apresenta duas barras chatas, A e B, ligadas por parafuso CD. Então, você tem um parafuso aqui CD, você tem duas chapas, uma chapa que é o ponto B, com uma força F' para a esquerda, e uma chapa A, que você tem uma força F para a direita. E você tem um eixo aqui, ó, E'. Se você olhar no desenho letra Bzinho, o que você tem? Esse eixo E', a força F da esquerda para a direita e a força F' da direita para a esquerda. Ou seja, se você seccionar, cortar aqui no eixo, você tem então um F e um P para cá, da direita para a esquerda. Aí, então o que foi dito? Na figura 34A, as barras chatas representadas por A e B, estão submetidas à força de tração F e F'. Esses esforços proporcionarão tensões no parafuso na seção E', né? Que é o eixo lá. A figura 1.34b apresenta o diagrama de corpo livre. Dessa forma, fazemos um corte na seção E' e aplicamos a equação de equilíbrio. O que é a equação de equilíbrio? A somatória das forças no eixo X, que é o eixo que a gente está estudando, é igual a zero. Então nós temos que F é igual a P, certo? Você tem mais F menos P é igual a zero. Então se passando P para o lado de lá, fica F igual a P. Sendo que a carga P, indicada na figura 1.34c, a força cortante na seção E' do parafuso. Observe que a literatura comumente apresentada, essa força cortante com as letras, pode ser letra F, letra P, letra V, até mesmo letra Q, como eu falei, depende do autor. Para a condição apresentada na figura 1.34, dizemos que o parafuso está sujeito a cisalhamento simples, tá? Enquanto que a tensão de cisalhamento média é expressa conforme a equação. A tensão tal, médio, né, tensão de cisalhamento médio, é igual a força P dividida pela área, que é igual a força F dividida pela área, né, nessa equação 1.4 aqui. Outra situação de carregamento pode apresentar nas estruturas, vejamos na figura 35A. Nelas são apresentadas duas chapas, C e D, utilizadas para conectar duas barras chatas, A e B.
utilizando os parafusos EG e HJ. Então está aqui a figura 1.35, você tem duas chapas. Você tem a chapa B, com a força F' puxando da direita para a esquerda. Você tem a chapa A, com a força F puxando da esquerda para a direita. E você tem os dois parafusos, EG e HJ. Você tem aqui em cima um eixo K', K' e L'. Se você pegar o diagrama de corpo livre, você tem, por exemplo, o parafuso H, HJ, você tem uma força FC para cá, da direita para a esquerda, FD da direita para a esquerda, e você tem uma força F da esquerda para a direita. E os eixos K', L'. Se você agora reduzir tudo isso, simplificar tudo isso, o que você tem? Você tem aqui, fazendo o corte, a força F e a força P superior e P inferior, né? Que são as FC e FD. Então você tem duas forças P. A figura 35B mostra que o diagrama de corpo livre do parafuso HJ, na qual podemos fazer dois cortes que são K', K' e L', para podermos aplicar a equação de equilíbrio conforme apresentada na figura 135C. Para cada seção, temos que a força P é igual à força F dividido por 2, porque você tem um P aqui e um P ali, e uma força F para cá. Então, essa força F é dividida, a força P é dividida pela força F sobre 2. Né? Portanto, concluímos que a tensão de cisalhamento média pode ser expressa conforme a figura 1.5. Tensão média é P sobre A, sendo que P, aqui em cima, ó, é F sobre 2, dividido pela área. Passando o 2, está dividindo, vai lá para baixo, né? Então fica, quanto que vale F? F vale 2 vezes A, 2 vezes a área. Assim, para situações apresentadas na figura 35, dizemos que o parafuso está sujeito ao cisalhamento duplo agora, não é mais o simples. Então aqui nós temos um exemplo que nós vamos ver os dois casos, né? Um exemplo simples, que a gente vai ver aqui, que você tem cisalhamento simples e cisalhamento duplo. Então você tem essa treliça aqui apresentada na figura 1.36. Vamos calcular as tensões de cisalhamento dos parafusos, cujo diâmetro deles é dado como 25 milímetros para os nós A e C. A está aqui embaixo e o nó C está em cima. Devido ao carregamento de 60 kN em B. Então, se você for ver no ponto B, no nó B, você tem uma força de 60 kN, né, puxando essa estrutura para baixo. Na ligação B, tem-se um cisalhamento simples. E na ligação A, você tem um cisalhamento duplo. Então, aqui em B é simples e aqui em A é duplo. Na figura 137, mostrado a ligação do nó C. Observe que a condição de fixação de 137A, nela ocorre um cisalhamento simples do parafuso. Volta lá. Olha lá. Aqui tem uma condição simples no ponto C. Então, simples do parafuso, como podemos ver no diagrama de 137B. Né? Se você olhar 137B, o parafuso está aqui. Então você tem uma força de 100 kN que é dado no problema e uma força FB com sentido contrário. O diâmetro do parafuso é 25 milímetros e no eixo D'. Fazendo um corte de D', no meio do parafuso temos o equilíbrio apresentado na figura 137C, que está aqui. Então quanto que é a somatória das forças na direção, né? No caso vamos falar direção X aqui, é igual a zero. Então P, quanto que vale P? Vale 100 kN. Assim podemos calcular a tensão de cisalhamento, né, no parafuso. Ou seja, a tensão, o que é? A força P dividida pela área. Quanto vale P? 100 vezes 10 a terceira newton. Olha aqui, 10 a terceira, porque transformou kilonewtons, dado aqui em cima, em newtons. Dividido pela área. O que é a área do parafuso? É π sobre o diâmetro ao quadrado dividido por 4.
Com isso, a tensão de cisalhamento, nesse caso, é igual a 203,72 megapascal. A figura agora que nós vamos ver em seguida é a figura 1.38, mostrando que a ligação no nó A. Observe a condição de fixação, né? Na figura 1.38, nela ocorre um cisalhamento duplo, né? O segundo exemplo, nós fizemos o simples, agora vamos fazer o duplo do parafuso, como podemos ver no diagrama de corpo livre 138B. Fazendo o corte de D' e E' no meio do parafuso, temos o equilíbrio apresentado na figura 1.38C. Como a somatória da força X é igual a zero, P agora é dividido por 2. Então, se era dado pelo Brentman 80 kN, agora P vale 40 kN, porque é duplo, é dividido por 2. Assim, podemos calcular a tensão do cisalhamento. Então, vamos ver a figura. A figura está aqui, tá certo? Então, quanto que é a tensão dela? É P sobre A. Quanto que vale P? Vale 40, porque é dividido por 2, era 80 normal, é duplo agora, vezes 10 a terceira Newton, né? Então, dividido pela área, que é π 25 ao quadrado sobre 4, que é igual a 81,48. Olha lá, na figura, então, você tem aqui, né? É duplo, né? Você tem a face aqui dupla da peça, e você tem a força de 80 kN. Então, esse 80 é o P, vai ter que ser dividido, veja em C, no item C, é 80 dividido por 2P. Então, por isso que lá em cima o P valeu 40 vezes 10 a terceira. Né? Você tem a força FB, aqui na letra Bzinho, FB e FB, em cima e embaixo, as linhas D, D' e a linha E, E'. E a força 80 kN da direita para a esquerda. Então, por fim, pessoal, encerrando, podemos identificar a diferença das condições de ligação que submetem ao cisalhamento simples ou duplo, né? Ou seja, uma chapa fixa no parafuso para o primeiro e duas para o segundo. Verifique-se também que, por haver 2 pontos de fixação, o cisalhamento duplo proporciona uma tensão de cisalhamento menor que a outra condição, pois distribui em 2 regiões dos esforços parafuso, ou seja, ela está distribuída em 2 regiões aqui. Então, ela deu, nesse caso duplo, a tensão do cisalhamento foi igual a 81,49 megapascal. Se for ver o exercício anterior, que era simples, a força de cisalhamento é de 203,72 megapascal. Então, pessoal, por hoje é isso. A aula que vem, nós vamos falar então sobre os esforços de esmagamento, tá bom? Então, boa noite a todos e obrigado.